Tem alguns anos, acho que uns 2 anos, eu estava pesquisando sobre ONGs que atuavam na China, ONGs estrangeiras, e tem um grande número de ONGs estrangeiras que ainda atuam na China. E o pessoal chinês, os nacionalistas chineses, bastante preocupados, bastante bolados com isso. Nenhuma dessas ONGs entrou na China nesses últimos 10 anos. Né? Elas entraram na China no período ali do Jiang Zemin e do Hu Jintao. Né? Eu acho até que tem ainda Open Society na China, o que é bastante perigoso. Né? Então, assim, se vocês forem ver o que parece que... E o que tudo isso indica? Né? O que essas mudanças indicam? Bem, o pessoal está comentando que isso vai ter implicações muito fortes, especialmente para Taiwan. Né? Especialmente para Taiwan. O que está acontecendo é mais ou menos esperado pelos Estados Unidos, ainda que alguns malucos tenham falado que o Xi Jinping ia ser preso, né? Ele só é prisioneiro aí do coração do povo chinês, né? Da vontade ali eu esqueci o nome ali da principal divindade chinesa, eu esqueci, mas enfim. Então, assim, isso tem implicações fortes para Taiwan pelo seguinte: a gente comentou, eu acho que eu vi o comandante Farinazo há 1 ou 2 dias falar sobre a janela que vai até 2049, os 100 anos da fundação da República Popular da China, como a janela para a reconquista de Taiwan. Porém, o Atlantic Council, né, Conselho do Atlântico, que é um dos principais laboratórios de ideias vinculados ali ao atlantismo, né, o nome já indica, está vinculado ao Conselho de Relações Exteriores, etc., etc., há poucos meses comentou que eles já estão se preparando para uma janela, na verdade, que começa em 2023. Né? Por quê? Da minha perspectiva, eu acho que a China estaria arriscando muito se eles perderem essa janela de oportunidade dada pelo conflito na Ucrânia. Porque o conflito na Ucrânia está forçando o Ocidente a gastar bilhões, né? Jogar fora todas as suas armas, os estoques de armas, de equipamento, de blindado, de avião estão acabando. Então, os Estados Unidos em crise. Então, assim, na prática, os Estados Unidos já estão contando com o pior, que é ano que vem já, quando o Xi Jinping for confirmado presidente da China. Ele não foi confirmado presidente da China, porque quem confirma ele é o Congresso Popular, que obviamente referenda o resultado do Congresso do Partido Comunista, isso é evidente, né? Então o pessoal está se projetando, os americanos estão projetando já a pior das hipóteses como sendo plausível para o ano que vem. O que não implica necessariamente uma ação militar, mas implica um aumento da pressão para aplicar o modelo de Hong Kong, lembrando que Hong Kong se mantém basicamente igual a como era antes de ser reintegrado pela China, com algumas modificações, obviamente. Então, supondo que a China vai pressionar muito mais, porém, a derrota da facção pró-ocidental, da facção mais globalista, num sentido estrito, garante que, se o Xi Jinping quiser usar a força, não vai ter ninguém para impedir. Né? O Xi Jinping vai preferir a via pacífica, mas ele agora está com o caminho livre para usar a força se for necessário. Né? Isso aí é muito importante de se ter em mente. Eu achei, então, notável também, tem outro ponto importante, que é o seguinte: em relação ao que o Rubão comentou sobre o crescimento com desigualdade, que foi uma marca, por exemplo, do período do Hu Jintao, e é curioso isso porque esse expurgo de agora não é o primeiro expurgo do período Xi Jinping, na verdade. Outras pessoas vinculadas a Hu Jintao já vinham caindo ao longo dos últimos anos, e um dos grupos, uma das forças que mais apoiava o Hu Jintao era exatamente a juventude do partido. Juventude de partido quase sempre uma... Não rara, é uma porcaria, ainda que muitas vezes seja exatamente quem mantém a chama viva. Porém, no caso ali da juventude,
Liga da Juventude Comunista, que é o movimento de juventude do Partido Comunista Chinês, eles eram muito próximos ao Hu Jintao, e o Xi Jinping mandou, nos últimos anos, prender várias figuras da Liga da Juventude Comunista, né? Então, assim, ou seja, é um expurgo que já vinha em andamento. Segundo o discurso de encerramento ali do Congresso do Partido Comunista da China, no âmbito econômico, a China pretende dar um foco no mercado interno, né? Ou seja, aumentar a demanda interna do povo chinês, o que significa reduzir as desigualdades e aumentar o poder de compra do povo chinês, né? Ou seja, o foco não é em crescimento do PIB a qualquer preço, né? Como foi durante períodos anteriores, na verdade. O foco, a China agora está disposta a crescer menos nesse sentido do PIB, no sentido absoluto, porém que seja um crescimento mais igualitário, né? É por isso que a política de Covid-0, que deu uma desacelerada no crescimento chinês, não atrapalha tanto assim os planos do Xi Jinping. Tanto que, na comissão permanente dos 7, foi selecionado, inclusive, um dos arquitetos da política do Covid-0, que é o Cai Qi, que também foi quem coordenou os Jogos Olímpicos de Inverno, né? Então, também o Li Qiang também foi quem comandou o lockdown lá, etc. Não confundir com Li Keqiang. Li Qiang é um aliado do Xi Jinping, tanto ele como o Cai Qi coordenaram a política do Covid-0, e eles estão nessa comissão permanente dos sete que governam de fato a China. Ou seja, o Xi Jinping confirmou ali que ele considera que essa política do Covid-0 foi correta e, por isso, ela a priori vai continuar. Eu sei que tem um pessoal que confunde um pouco esse sistema com as maluquices feitas pelos governos ocidentais, porém, enquanto o lockdown permanente dos governos ocidentais foram um modelo de exportação e de imposição planetária, e inclusive a OMS estava criticando o governo chinês em relação às medidas deles, o modelo chinês é um modelo exclusivamente interno. Eles não estão minimamente preocupados com se os outros países fazem lockdown, não fazem lockdown, dão vacina, não dão vacina e por aí vai, né? Então, não vamos confundir o que a China está fazendo com o que a Austrália fez, a Itália fez, os Estados Unidos fizeram, etc, etc. Né? Outro fator importante nessa mudança de governo na China é uma bem interessante, que é a ascensão ali no comitê permanente, na comissão permanente, de um filósofo, né, de um teórico bem importante ali para o Xi Jinping, que é o Wang Huning, que na prática é o principal teórico político chinês. Ele é um filósofo político, né, confucionista. Ou seja, ele está ali calcado no pensamento político tradicional chinês, e ele não é o único, porque o próprio Xi Jinping é considerado um dos maiores especialistas contemporâneos, tanto no pensamento de Confúcio como no pensamento de Mêncio, né? Eu sugiro aí o estudo do confucionismo, Confúcio, Mêncio e outros pensadores importantes. E o Wang Huning, ele é bastante interessante porque ele é um crítico da ocidentalização da China, né? E ele tem uma teoria política que está sendo avalizada pelo Xi Jinping, o que é demonstrado pelo fato dele ter ascendido do Politburo à comissão permanente. E essa teoria política do Wang Huning, tem um artigo sobre ele no site da Nova Resistência, Wang Huning e a teoria da soberania cultural. Como o nome é complicado, só digitem lá na busca teoria da soberania cultural, que vocês conseguem achar o artigo.
O Wang Huning defende que o próprio marxismo foi responsável também pela ocidentalização da China e que, por isso, um novo pensamento chinês precisa, ainda que sem rejeitar de todo o marxismo, fundir o pensamento tradicional chinês, ou seja, principalmente o confucionismo, com os aspectos positivos do marxismo-leninismo-maoísmo. Ou seja, ele defende ali uma fusão entre a velha China e a nova China, inclusive rejeitando-se aí os aspectos mais ocidentalizantes do marxismo, e ele é basicamente um dos principais elaboradores do chamado pensamento Xi Jinping. Isso, na minha opinião, confirma as análises que eu tenho feito, que a Nova Resistência tem feito, inclusive desde uma perspectiva da quarta teoria política. Porque você tem aí um presidente calcado no tradicionalismo chinês e com filósofos, né? Tem também o Jiang Qigong, que tem uma teoria do Império Chinês bem interessante, né? Você tem aí um presidente e um conjunto de filósofos que defende precisamente essa ideia de beleza, nós podemos usar algumas coisas do marxismo, né, do comunismo, mas a gente tem que purificar esse comunismo de tudo que é ocidental e fundi-lo com a tradição chinesa, com o pensamento tradicional chinês. A gente poderia dizer, basicamente, que os caras ali estão defendendo uma quarta teoria política chinesa e que esse pessoal está no poder, esse pessoal está avalizado. É claro, a propaganda externa chinesa vai dizer que tudo continua como antes, que eles estão apenas fazendo o que sempre fizeram, né? O pensamento chinês ele é muito unitarista, né? Ele é muito voltado para a unidade entre os opostos, né? A própria dialética maoísta trabalha com essa noção da unidade dos opostos, né? Ainda que isso tenha tido uma controvérsia em relação a isso nos anos 70, sobre se 2 vira 1 ou se 1 vira 2, etc, etc. Não vou entrar nesse mérito. Mas, enfim, o que eu acho fundamental aqui para concluir essa questão chinesa é o seguinte. Muita gente vinha dizendo... Eu vi muitos analistas dizendo que a China não quer seguir o caminho da Rússia na ruptura com o Ocidente, a China está contra a Rússia, a China vai abandonar a Rússia, o Xi Jinping não está gostando, o que mais estavam dizendo? Enfim, estavam dizendo um monte de coisas nesse sentido. Só que agora, quem está ficando cada vez mais forte são os líderes chineses que são os mais anti-ocidentais, né, que são os mais críticos do Ocidente. Né, como eu falei ali, o Wang Huning tem ali uma teoria da soberania cultural que defende exatamente purificar a China das influências ocidentais, por exemplo. Né? Então, assim, você tem um pessoal que defende, de fato, um enfrentamento, não necessariamente militar, mas um enfrentamento, inclusive, a nível de soft power, né, com o Ocidente. Então, isso significa um reforço das relações entre China e Rússia. O que isso interessa para o Brasil? Bem, para o Brasil isso interessa o seguinte: com uma liderança russa que expurgou os ocidentalistas, né, e que está anti-ocidental, uma liderança chinesa que está também anti-ocidental, expurgou os atlantistas, a futura liderança brasileira não pode vir com um papo de pau mole de um pé no BRICS, um pé na OCDE, um pé lá, um pé cá, beijinho de um lado, beijinho do outro. Para a gente tirar proveito dos BRICS, a gente também tem que seguir uma linha anti-atlantista e anti-ocidental. Senão... Rafael, nós temos 2 candidatos que pregam a gente ficar em cima do muro. Aí a gente sabe que quem fica em cima do muro toma pedrada dos 2 lados. Exato. Nós vamos ser usados pelos 2 lados. Commodities e nada mais. Desindustrialização total, vamos ser o fazendão
dos dois lados. Né? Por que alguém vai respeitar a gente? Ninguém vai ver a gente como confiável. Claro. Claro. Você vê um presidente... Cara, eu vi uma vergonha, eu vi uma foto do Bolsonaro, que é o ápice da vergonha. Eu nunca vi um presidente no mundo, um presidente do mundo, de qualquer país, flanando, agitando a bandeira do Brasil. Você já viu? Você já viu alguém de outro país? Eles agitando a bandeira de Israel. Né? Com orgulho. Ele deve ter achado que é bonita, aquela estrela bonita ali no meio, azul. Só pode ser. Os filhos deles são tão idiotas, andam com camisa escrito Mossad. Né? É a mesma coisa do cara que é viado, que anda escondido, fala, eu sou viado. Ninguém no Mossad usa uma camisa. São um idiota. São um idiota. O Mossad é um dos melhores e mais eficientes serviços secretos do mundo. O melhor do Mossad é não ser sentido, não ser visto, não ser notado. O idiota que usa uma camisa do Mossad é simplesmente um retardado mental. Você vê ali o nível do QI daquele imbecil. Né? Isso é coisa de idiota. E agora o Rafael tocou no ponto exato, a posição do Brasil.